Fala galera, aqui é o Mac e hoje a gente vai falar dessa máquina que é o Wax FX3. Eu e o rapaz da Pig Guitars aqui. Esse aparelho é fantástico, lógico, não é à toa que as revistas especializadas de guitarra vêm dando nota máxima para ele, ganhando todos os prêmios e troféus e tal. Não é por pouco não. Eu acho que se eu fosse dar um spoiler desse vídeo agora, vou começar já falando o principal ponto para mim, eu acho que o grande barato disso e a grande novidade desse aparelho é a dinâmica, é a sensação. Isso é uma coisa que vai ser difícil vocês ouvirem aí pelo YouTube, sacarem isso com o áudio, mas para quem toca é fantástico. Realmente você sente o amplificador valvulado, você sente o feeling de tocar num bom equipamento, assim, sabe? Isso é uma coisa que é novidade. A gente não via isso com frequência. Os produtos da Fractal já vinha equipamento já vinha melhorando gradativamente, sim, mas esse nível eu nunca tinha visto. Mesmo com fone de ouvido, ou a gente aqui no estúdio, às vezes com pouco volume, você tem a impressão que o amplificador está lá na outra sala, lá no 10, gritando, assim, sabe? Ou eu estou falando isso tocando rock, né? Mas lógico, mesmo para outros estilos, a dinâmica, o feeling é muito óbvio, muito presente, sabe? Eu acho que essa é a grande sacada desse aparelho, sabe? Eu vou falar nesse vídeo das inúmeras, né, dos recursos que ele tem, praticamente era mais fácil até falar do que ele não tinha, né, porque faz tudo esse aparelho, mas assim, mas eu queria deixar claro isso, que a coisa mais impressionante, a coisa que mais empolga a gente, e que mais assusta a gente, eu não vou conseguir mostrar isso no vídeo, eu acho que não vou conseguir mostrar, vou tentar, né, que é essa coisa do feeling, da pegada do aparelho, do que você sente ao tocar com ele, tá bom? Bom, vocês estão vendo aqui, ele é um rack, ocupa 3 unidades, né, cara, do rack. Ele pesa, eu vou pegar certinho o peso dele, mas acho que é 6,8 quilos. E ele também é placa de som. Ele tem, aliás, 8 entradas e 8 saídas. Dá para ligar a banda inteira aqui, dá para você ligar a guitarra é contrabaixo, 2 guitarras de contrabaixo, acho que rola também. Processamento de sobra, galera que conhece o AX8, que conhece os outros produtos, o AX2, os outros produtos da Fractal, leva um susto também em relação à quantidade de processamento que esse menino tem aí, tá bom? Daqui a pouquinho também vai rolar um vídeo, eu vou mostrar lá as entradas e saídas ali na parte traseira e tal. Vocês podem ver que o conector aqui na frente você tem conector de fone e conector de instrumento, e atrás você também tem conectores de instrumento, né? Dá para você ligar lá. E se você liga o da frente, automaticamente ele desliga a entrada 1, né? Isso funciona muito legal quando você tem um rack lá com um sistema sem fio, essas coisas, e de repente você vem com cabo para afinar, uma outra guitarra que você vai afinar e tal, você só pluga aqui, ele automaticamente muta aquela entrada lá, e prioriza essa daqui. É fácil, né? Fica prático, né? Para você trabalhar. Ainda sobre o formato do rack, é legal a gente falar um pouquinho da história dos efeitos, tá bom? Primeiro, assim que surge a guitarra elétrica, nos anos 50, 60, lá já começa a galera a fazer os primeiros efeitos, né? Era o reverb de mola, a distorção do ampli, o trêmulo. Depois vem o circuito integrado, nos anos 70, e aí a galera já começa a ter efeitos mais complexos, que nem o chorus, o flanger, o phaser, né? E depois, aí sim entra os efeitos digitais. A grande sacada dos efeitos digitais dessa época era a qualidade, era impressionante a qualidade, e a gente via nos hacks, a maioria, eles sempre em hack, a gente via aqueles módulos fantásticos, dos artistas usando. Tudo era ligado em MIDI, né, cara, e parecia um frigobar, a quantidade de equipamento.
Só que isso acabou ficando um pouco datado, porque a competição entre os fabricantes e a forma do mercado e do marketing acabou por querer cortar gastos, as empresas querer cortar gastos, e a engenharia ficou de lado, né, cara? O marketing ficou mais forte que a engenharia, os componentes começaram a ser de baixa qualidade, algoritmos inferiores, e tudo isso fez com que os efeitos digitais se tornassem sinônimo de som granulado, artificial, estridente, né, cara? E isso baixou um pouco a bola, né, cara? A gente vê muito depois dessa década, a galera voltando a usar os efeitos análogos, os pedaizinhos, e só depois, numa outra instância, aí sim os efeitos digitais, tá? A Fractal começa em 2006, cara. Cliff Chase, que é o mentor aí dos produtos da Fractal, cria Fractal Audio e já de cara já faz um estardalhaço assim no mercado. O primeiro Axe FX já é um sucesso, e a partir daí, a cada lançamento foi mudando o mercado e tudo mais. Hoje é muito doido você pensar que você vê a banda inteira, banda de mainstream, artistas de modo geral, usando um aparelho desse, 2 aparelhos desse, para o setup inteiro da tour dele, né? E o mais legal isso, que o cara no estúdio grava com o Axe e leva essa mesma qualidade de som, leva esse mesmo som pro ao vivo. Isso é demais. Eu acho que outra coisa que eu estava lembrando que é muito legal falar desse tipo de equipamento é essa qualidade do amplificador, a qualidade de você escutar o som de um amplificador de guitarra, mas com volume moderado, com o volume que você quiser. Isso é primordial, cara. Eu vou falar, a minha geração, a pessoa que é jovem há mais tempo, como eu, né? Sofreu muito com essa coisa. A gente, para tirar um som legal de guitarra, todos nós sabemos que o amplificador valvulado ele não tem que tocar volume, né, cara? Não tem jeito, não vem som. E aí vai acabando com a audição da gente, e eu vejo amigos meus contemporâneos assim da minha geração já tendo muito problema de audição. Eu acho que eu também já tô meio baleado já, mas eu vejo muito isso, sabe? Então eu acho que esse tipo de aparelho ele já sai na frente até por isso, por você ter a mesma qualidade, você não perder essa qualidade sonora, esse timbre maravilhoso, mas poder trabalhar num volume controlado, né, cara? Pô, isso aí é muito importante. Outra coisa que acontece, ainda contando sobre essa historinha aí dos efeitos e tal, uma coisa que a gente vê nos anos 80, nos 70, eram grandes gravadoras, né, cara, que iam atrás do artista lá, então pouquíssima, né? São os privilegiados, eram os privilegiados que conseguiam gravar, né, um disco e tal. E aí o cara chegava no estúdio, tinha a moça do cafezinho era profissional, o cara que estacionava o carro era profissional, o técnico de som era profissional, e tinha o cara que ajudava o músico a tirar o som dele, né, cara? Então o cara entrava naquele estúdio extremamente equipado, com aquele puta monte de amplificador e tal, e o próprio produtor musical, o produtor tinha um produtor pro instrumento, né, cara, no caso da guitarra, do guitarrista lá, que ajudava o cara a definir qual seria o som dele, né, cara, ou ajudar pelo menos o som daquele disco. Então o cara tinha opção lá dos Marshall, Mesa Bug, amplificadores Fender, Vox, vários modelos, às vezes o cara conseguia misturar esses timbres, inclusive, e ele ou era para cada música ou para o estilo dele. E às vezes o próprio músico nem sabia muito usar esse tipo de equipamento, mas não tem problema, porque tinha um cara para isso, tinha um cara para ajudar. E hoje a gente vive uma outra época, cara. Hoje a gente vive uma época em que o músico, o guitarrista, ele chuta e defende, né, cara? Ele tem que ser completo, né? Hoje a gente grava disco na nossa casa, né, cara, no nosso home studio, e aí a história muda totalmente, cara. É difícil você ter acesso
a esse monte de equipamento e poder testar eles e escolher o seu som ou criar o seu som. É muito raro isso, é muito difícil. E aí que entra, esse tipo de aparelho passa a ser imprescindível, assim, né? Porque você tem tudo na mão, cara, é impressionante, né? Você tem tudo na mão. E outra coisa que é muito legal no caso do Axe, da Fractal, é você poder personalizar esses efeitos, poder criar, né, cara? Você tem lá, a gente vai fazer vários vídeos, né, a respeito, mas o grande barato, assim, é você lá escolher um amplificador lá, é um Angle, e você mudar o bias dele, a válvula dele, ou aumentar a compressão do falante, sabe? E aí você cria um som totalmente diferente. E aí o cara que não é que não tá acostumado com os produtos Fractal podia perguntar assim pra mim: bicho, mas eu vou ter que ser cientista pra aprender a usar isso. E não, cara. É isso que é o barato. Você coloca lá o amplificador de cara, já dá um puta som, cara. Então só o preset que já vem, assim que você liga, já é um puta som. Não tem muito isso. Agora falando um pouco sobre as características do Axe F3, eu acho que já tinha falado no começo do vídeo. Ele é um rack que ocupa 3 unidades, pesa 6,8 quilos, tem um visor muito bom, com 12 botões e 10 knobs, e eu acho que essa é a grande sacada do 3 em relação ao 2, porque fica fácil de você fazer a programação, ou mesmo qualquer modificação, direto no painel. E depois em outro vídeo eu quero mostrar isso, a gente vai criar um programa, auditar no próprio painel, para vocês sacarem que ajudou muito, assim, ficou muito fácil, né, cara? Tem um afinador legal aqui e tal, para você andar nas páginas também, legal. Ele tem um visor interessante aqui para você mostrando as entradas e saídas dos VUs e tal. Depois eu prometo detalhar isso com carinho, tá bom? Por enquanto só dando uma geral aí, tá? O software é o Axe Edit, tá aqui atrás, olha aqui, ó, tá aqui ele atrás, e é imprescindível o uso do software, eu acho demais, é importante, é prático, funciona no Mac, no Windows e, cara, qualquer coisa. Eu já rodei ele em netbook, às vezes eu deixo um netbook no jeito lá, porque às vezes eu levo no ensaio para fazer algum ajuste e tal, então é demais. A pedaleira do Axe F3 eu não falei ainda, cara, é o FC6 e o FC12, não está aqui ainda. Espero fazer um review dela. É demais, cara, porque um cabo só, um cabo XLR, um simples cabo de microfone, você conecta a pedaleira e é impressionante, cara, a quantidade de recursos e a velocidade para mudar efeitos e para criar seus programas e cenas e tal, né, cara? Vou falar já desse lance das cenas e dos programas, que é também impressionante a quantidade de recursos. Então estou aqui na tela do computador agora, para tentar dar uma ideia, pessoal, como funciona o Axe Edit, e para quem também já é usuário da Fractal, galera do AX8, do Axe FX2 e tal, para a galera dar uma olhadinha o que aconteceu aqui, o que mudou e como é que tá o lance. Primeiro, vocês repararam que tá enorme aqui, né, bicho? Ele tem, ó, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6 fileiras aqui, né? E não tem, que nem na X8 tinha um input e output. Não, esse aqui não. Esse aqui você fala onde vai ser o input e output, onde você quiser, cara. Né? Ó, vou clicar aqui, por exemplo, vamos fazer um input, tá? Botão direito do mouse, input. Olha, ele tem 4 inputs aqui, mais os USBs, ó, sendo que no USB você vai falar para ele como que vai entrar esse sinal, que vai entrar para fazer reampli, para um monte de recursos, tá bom? Vamos pôr que a entrada é USB, desculpa, o input 1. A saída, vamos colocar ela aqui, ó, vai lá. Saída vai ser saída 1. Vamos ligar o cabinho, tudo isso aqui é igual, né, cara? Igualzinho aos outros produtos da Fractal. Conectou, a gente já tem som limpo de guitarra, não é isso? Beleza. Vamos adicionar aqui o amplificador, por exemplo, ó. Ampli 1, vamos pôr um cabe aqui. Cabe 1, sim, né, cara? Você já viu aqui, né? Ampli 1 e ampli 2, cabe 1 e 2, né? Que nem na Axe FX2, dá pra pôr 2 amplis, 2 cabos. Só que o pulo do gato tá aqui, cara, ó. Para cada ampli, no lugar de... Lembra no AX8 você tinha X e Y, né? Então, aqui não, cara. Aqui é A, B, C e D, bicho. Com 4 canais, né? 4 canais. Pro cab, além dos 4 canais, para cada
slot, para cada gabinete você pode pôr 4, você pode mixar eles, né? Esse level aqui não é bem um level, não é um mix, cara, né? Olha só. E aqui você escolheu os IR aqui, né? Os IR response, que é uma coisa absurda a quantidade que vem, né? Então, olha, você vai colocando lá, ó, você mixa, né, cara? Aí, ó. Olha só. Tô abrindo qualquer coisa, tá? Pelo amor de Deus, não repara não. Aí, ó. Então você tem uma mixagem, né, cara? Eu vou falar tudo sobre isso, vou gravar vídeo sobre isso, é mais para dar uma dica. Outra coisa que aconteceu é que os efeitos costumam ter mais recursos, né? Sei lá, você vai lá no reverb, e se você reparar que tem mais reverb, 51 reverbs aqui. Você vai lá no pitch, por exemplo, e vê que ele está totalmente reformulado. Inclusive ele tem Virtual Capo, tem os Quadro Harmony Delay. Então tem várias funções que a gente não encontra no AX8 ou no AX2, tá bom? Os controllers estão aqui, cara. Só tem mais controllers, né? Sendo Control 1 e 2, 3 e 4, né? Eu vou falar tudo sobre isso, vou gravar vídeo sobre isso e tal. O Kick Building dele aqui, informação do bloco, aqui só muda, fica fácil visualização. Aqui para quem tem o FC Controllers, né, cara? E aí também para fazer os controles, né? Lembrando, cara, como é um hack, ele não tem os pedaizinhos, ao mesmo tempo ele é compatível com qualquer coisa, cara. Qualquer coisa MIDI que tem MIDI alto, você consegue conectar no Axe FX3 e comandar ele. É lógico, tanto com o F6 e com o FC12 lá, nem se compara, né, cara? Aí vira um outro universo. Mas lembrando, você pode ligar a MIDI com qualquer coisa, ele é compatível, ele tem MIDI Learn, é muito fácil, tá bom? Eu acho que era isso, eu só queria mostrar essa cara aqui para vocês verem qual que é a onda, principalmente a galera que é usuário dos outros equipos da Fractal, tá bom? Ó, os amplos tá aqui, né, que é os meninos aí, ó lá. Tem bastante, você fala, pô, mas também parecido com o do AX8, sim, só que tem coisa a mais, né, cara? E eles estão adicionando, né, para variar. Beleza? É isso, aqui, nessa parte aqui é isso. O processador do AX3 é quase 3 vezes mais rápido que o F2. Ele funciona como placa de som 24 bits 48, né? Eu já falei também 8 entradas e 8 saídas, e com a tecnologia Rumbuster para redução de ruído. A latência é zero, os conversores ADDA é impressionante, cara. É uma placa de som nível top mesmo, isso é muito legal. E as entradas e saídas USB facilitam demais a conexão ao computador. Para você fazer reampli e para fazer, principalmente, capturar a impulse response e essas coisas, é fantástico, cara. Fica fácil fazer esse tipo de coisa nele. Vai lá, mexe 2 configuraçõezinhas lá e já era. Então isso também achei coisa muito boa. Outra coisa legal do Axe F3 é o fato de ser muito robusto. Segue a tradição, né, do FX2, do AX8, de todos eles lá. E é isso mesmo. Por isso que a gente vê tantos músicos usando ele ao vivo, mesmo entrando em tour direto. Estúdio, ao vivo, tanto faz, né, cara? Beleza. Eu acho muito importante salientar o lance da Pigtar ser representante oficial aqui no Brasil. Da gente ter isso, né, cara? Isso é muito legal para o equipamento. Faz toda a diferença, porque você está comprando com garantia, né, cara? Se tiver qualquer problema, qualquer coisa, você tem a quem recorrer, é interessante, né, cara? A Fractal Audio gringa dá garantia, mas aqui no Brasil não tem jeito, né, cara? Você tem que ter nota fiscal, você tem que ter tudo certinho, e aí você tá de boa, né? Outra coisa, as atualizações gratuitas, né? Se você pensar
da versão que ele saiu, do Fractal Audio do AX3, da versão que ele saiu para agora, a gente está hoje, não sei quando vai ao ar esse vídeo, mas hoje ele está na versão 5.05. Já mudou muito o som, cara. Já tem recursos, amplificadores a mais e tal, e tudo isso é de graça. É muito legal, cara. Você compra um equipamento que vai sofrendo upgrade, cara, que vai só melhorando. Então existe uma preocupação, né, cara? A empresa preocupa-se muito com o usuário final, e isso muito legal. Outra coisa ainda que é legal falar é que eu vejo que muita gente tem receio de entrar nesse mundo digital, nessa onda aí, né? Tem a galera que fala, oh, não, isso é difícil de usar e tal, e é legal que salientar isso mais uma vez, não é, cara, não é. No caso do Fractal, eu acho extremamente intuitivo, é fácil de usar, cara. É muito fácil. A interface, o software, é muito simples de usar. O que eu acho que acaba sendo um problema é a cultura da gente, assim, o quanto você conhece sobre amplificadores e efeitos e tal, porque como ele tem tudo, né, cara, ele tem tudo que você precisa e até o que você não precisa, né, cara, que você nem imagina que você vai usar, ele tem aí, né, cara. E os amplificadores agora tá em 268 amplificadores, né, ele emula com fidelidade. Aí eu vou falar daqui a pouquinho da quantidade de efeitos, mas é impressionante. E aí o que acontece é que se você não tem contato, não conhece sobre esses amplificadores, sobre esses efeitos, realmente vai sentir dificuldade. Mas não de usar o software, não de usar o aparelho, mas sim de sacar para que serve esse amplificador, qual é a característica dele, que som que tem e tal. E para isso tem muito guia na internet, muito tutorial, muita gente fazendo vídeo, o próprio YouTube da Pigtires, a gente está fazendo muito isso, que é para tentar auxiliar o cara. Para o cara falar, pô, então aquele som era esse ampli, cara. Ou para fazer esse efeito era esse recurso. Ah, que legal e tal. Então eu acho que isso é um ponto muito legal, cara, porque no final o AX acaba sendo também o seu aprendizado, né, cara? Você acaba aprendendo a tirar o seu som, né, cara? A criar o seu som. Muito legal isso. Então, olha, para quem gosta de números, então, como eu falei, são 268 amplificadores. Isso hoje, hein, cara? Lembrando que isso muda, né? Fazem algumas semanas já não era isso, já aumentou. Então, são 268 amplificadores, 42 drives, 51 reverbs, 18 delays. Aí depois tem os plexi delays, 17 tipos de coros. O pitch agora mudou totalmente. O pitch do AX F3 é totalmente diferente do AX8 e também do AX2, é outra onda. Aí vai, phaser, rotor, e aquilo que você pensar, faz. De novo, então é por isso mesmo que você vê a galera usando só ele, né? É comum você ver artistas usando só o aparelho para fazer tudo, tanto em estúdio quanto ao vivo, né, cara? E lembrando que como ele você pode usar outros instrumentos, né, cara? Então ele tem amplificador, por exemplo, full range, para você ligar um violão, né? Tem os amplificadores de contrabaixo e tudo mais. Falando em full range, é legal, vou entrar no lance da ligação, né, cara? Qual é a melhor forma de você levar ele para o palco? No estúdio a gente normalmente usa os monitores de referência, fones de ouvido, esse tipo de coisa. E para o palco, qual a melhor forma? Eu vejo muito os artistas usarem os fones in-ear, eu trabalho dessa forma inclusive, com fone in-ear, ou com um retorno do palco, que pode ser os sides, os monitores, ou então ainda as caixas full range. Por quê? Qual a lógica da gente usar falantes full range e não falantes de guitarra, né, cara? Não amplificadores de guitarra. É que é o seguinte, como ele emula com perfeição essa quantidade de amplificadores, e cada amplificador, cada equipamento tem às vezes frequências diferentes que ele trabalha, de formas diferentes. Trabalhar com um falante que responde, vamos pôr entre aspas, de forma homogênea, né, todas as frequências, seria o mais ideal. Por isso esses falantes e essas caixas full range. É mais lógico que fique interessante. Eu já vi no palco galera usando, por exemplo, a potência Matrix, né? E até com caixa de guitarra mesmo, né? O cara usa lá
a caixa do Marshall, do Mesa Bug e tal, mas eu acredito que ele deve ter que colocar um equalizadorzinho no próprio Axe, né? Na saída você põe lá um equalizadorzinho, vou mostrar tudo isso para às vezes dar uma corrigida. No caso, se você usar a Matrix e o amplificador, né? Estou dando um exemplo, do amplificador Matrix e a caixa dele, por exemplo, você já não vai ter esse problema. O full range vai funcionar, aquela saída que você manda para o fone, para o PA, é a mesma que você vai mandar para você e a qualidade e a fidelidade fica incrível. Lógico, isso não você pode às vezes ter que fazer correções para o seu monitoramento assim do palco. Você pode ter que fazer correções de acordo com o lugar, né? Um lugar que tem muita madeira, muito vidro, às vezes pintagudo, subgrave, esse tipo de coisa, mas isso é coisa natural que acontece em qualquer equipamento, né, cara, que você faz no amplificador de guitarra. Então só isso, mas é mais prático. Essa que é a verdade, bem mais prático que o amplificador de guitarra. E o principal, né, cara, é o respeito que você tem com o ouvinte, né, cara. O cara que está indo assistir o seu show, você tem a certeza que está entregando a melhor qualidade pro cara. O cara está ouvindo exatamente aquilo que você gostaria que ele ouvisse, né, cara. Isso é demais. Quando você trabalha com amplificador de guitarra microfonado, tem muito problema, né, cara. O microfone está na posição correta e no vazamento, e será que o técnico de som tá sacando o som lá e tal, e você mexer no volume, mexe para lá também. Então, esse tipo de coisa a gente percebe que é uma coisa que vem... por isso que a maioria dos músicos vem migrando para essa nova plataforma, né, para isso. Nem é tão novo assim, né? Mas a gente vê todo mundo migrando para essa onda por isso, por uma questão de lógica, essa que é a verdade. Outra coisa legal ainda falar tem artistas que tem o som dele, né, cara? O cara tem o seu amplificador, seu sistema, ou aquele disco, determinado disco que tem aquele som específico que o cara quer levar ao vivo. E o Axe faz isso com facilidade, né, cara? Você pode capturar o impulso response da sua caixa, você pode fazer um tone mesh do seu equipamento e levar ao vivo, só o Axe ter a sua coleção de amplificadores lá com o mesmo som, a mesma qualidade que se você estivesse levando os amplis, tá bom? E que eu acho a grande vantagem dele em relação à concorrência é que você pode alterar, cara. A partir que você você captura o timbre, o som do seu amplificador, faz, né, o impulso response lá e tal, você pode mudar, né, cara, tudo e adicionar efeitos absurdos, assim, a quantidade, né? Então isso é legal, você personaliza. Eu já li vários exemplos de músicos que fizeram isso, assim, gente que tinha um som tradicional e que queria manter esse som. O cara tem aquele som daquele Mesa Bug lá do ano tal, e ele quer aquele som levar ao palco, mas não queria levar o ampli, então ele faz isso com o Fractal com facilidade também. E sobre o Impulse Response, esse é um ponto muito legal desse equipamento, né, cara? Por causa da resolução que ele lê esses Impulse Responses, que é absurdo a qualidade, né, cara? Ele já vem de fábrica com mais de 2.000 desses impulsos, né? E é compatível, se ainda assim não estiver bom para você, né? Ele é compatível com os impulsos responses do mercado aí, todos eles, da Alta Hammer, todos eles, tá bom? E como eu estava falando, para você fazer os seus também é muito fácil, tá bom? Aí, pessoal, vamos falar sobre o painel traseiro do Axe FX3. Dá uma olhada aqui comigo, olha só. Você tem primeiro aqui na parte de baixo os inputs, tá bom? Olha, você tem o input 1, né, que é o instrumento principal. Depois ainda o input 2, repara que esse plug tanto faz Canon quanto o plug P10, né, cara? O input 2, ele é estéreo. Depois input 3, input 4, né? E esses inputs, lembra que eles são estéreos, mas pode funcionar mono também. Por isso que são 8, tá bom? Porque são os pares estéreo, tá bom? Agora vamos lá na saída, olha só.
Aqui na parte de cima, ó, você tem o main output, né, cara? O output 1. Você está vendo lá que tem o lance do ground lift do DirectBox. Ainda ele tem a cópia dele com cabos Rambuster, né, cara? Depois a saída 2, também com ground lift, né, cara? Ó. Aí depois a saída 3 aqui embaixo, olha só, output 3, output 4. Depois, aqui em cima ainda, vamos voltar aqui em cima, ó. Você tem duas entradas direto para pedal de expressão, ó. Dá para ligar a pedal de expressão ou chavinha direto no Axe FX3. Depois você tem o Fastlink lá 2 lá, que esse cara é o cara que você vai ligar a pedaleira lá, ó. O FC6, FC12 lá. Um cabinho de microfone, cara, faz a brincadeira toda, tá bom? Vamos voltar aqui embaixo, ó. Então eu falei das as saídas, né, cara, balanceadas. Esse AES que você tá vendo aí, cara, isso daí é conexão digital, tá bom? Entrada e saída digital. E o SPDIF é a mesma história, cara. Lembrando que você pode usar ou um ou outro, você seleciona, tá? Padrões digitais. Tem gente que gosta, eu confesso pra você que eu não uso, cara, mas dá pra, é legal, né, cara? Porque você tem... Eu acho até, fico bem imaginando se você deve economizar um conversor análogo digital, né, cara? Porque a saída ele manda direto digital, né? Aí o USB. A USB serve para conectar no AX Edit, serve para fazer as updates, backup também, e serve para conexão MIDI, cara, porque no USB tem MIDI também, tá bom? Então tem, se tiver, vamos supor que pinte um software aí que controle a parte MIDI do Axe FX3, você poderia fazer via USB também. E depois ali do ladinho os MIDIs tradicionais, tá bom? Aí beleza, cara, input, output e o true também. Aí depois o AC dele, né, cara, que vai de 100 a 240, tá vendo? Olha lá, e 40 watts ele consome. Relax, né, bicho? E aí o nosso amigão lá, ó, tomando conta de tudo aí, bichão. É, rapaz. Bom, eu acho que para um breve review tá ok, né, cara? Aqui no canal da Pigtails no YouTube vocês encontram vários vídeos sobre o Axe F3 e muitos outros ainda vão vir aí, tá bom? A gente vai falar a respeito dos recursos, um por um, vamos detalhar, demonstrar timbres e aulas e as novidades também que vão saindo nos updates, tudo isso você vai encontrar no canal. Então é importante você se inscrever e ativar as notificações lá para não perder nada, tá bom? Eu agradeço demais a audiência do pessoal, agradeço demais a Pigtails por todo o suporte, parceria. Obrigado ao brother aí que participou do vídeo aí comigo. Grande abraço a todo mundo, valeu galera, até mais.